pais. Então, tudo isso se soma nessa prosperidade. Né? Por isso que Deus tem outras prioridades para a gente, né? Não é só a questão financeira. Realmente isso aí é bem óbvio. Tem muita família que ganha R$1.000 de bem melhor que quem ganha 10 mil. Que ele procura sobreviver em cima daquilo que ele ganha e consegue ter uma poupança. Às vezes a pessoa que ganha 10 fica devendo 20. E a questão porque a vida social... Exatamente. E a questão do compromisso que você tem também com as pessoas que de repente você acaba devendo, né? É muito mais fácil, eu não posso dizer como regra, né? Mas uma pessoa que ganha menos, é muito mais fácil ela te pagar do que uma pessoa que de repente ganha mais, porque ela, eu estou devendo mesmo, para mim não vai fazer diferença. Tem experiência lá na oficina, às vezes você vê o cara chega o carrinho dele lá e tal, você dá um orçamento para ele, não, Samuca, eu vou te pagar à vista, o cara vai paga à vista. Aí você vê o cara, você vê assim, socialmente o cara tem um nome, o cara faz um orçamento lá que é bem menos que aquele outrora o rapaz pagou à vista e divide 6 vezes no cartão e chorando. Porque você vê que ele não tem toda aquela condição que aparenta ter. Exatamente. E infelizmente, queridos, nós não podemos viver, agora você está aprendendo isso, a gente não pode viver pelo que a sociedade nos determina para que a gente tenha ou faça. A gente tem que viver por aquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, Ele tem coisa melhor para nós, só que a gente tem que viver a nossa realidade, não a realidade do outro. Né? Isso a Bíblia chama de cobiça. Né? De você começar a olhar e não, eu quero o que o outro tem. Não, eu tenho que querer aquilo que Deus tem para mim. Né? E se eu trabalhar e fizer a minha parte, Deus vai me dar, mas vai ser uma recompensa de acordo com a minha condição de trabalho. Um propósito para cada um. Exatamente. Deus tem um propósito para cada um. Eu acho que a pessoa ser feliz e próspera, esse propósito ser cumprido na vida da pessoa. Exatamente. Não importa para cada um, não interessa se o seu vizinho tem uma Mercedes. Não importa se é de Brasília ou se é de avião. Entendeu? Cada um na sua. Entendeu? Lógico, cada um na sua capacidade. De repente ele não teve oportunidade de estudar, ou teve, enfim, ou não teve uma oportunidade de trabalho como o outro teve, mas cada um na sua. O que importa é que Deus esteja no comando. E a pessoa vai ser feliz com a Brasília e vai ser feliz com o avião. E o cara do avião não vai ficar arrogante porque ele tem avião. Ele vai ser simples, humilde, e vai conseguir fazer aquilo que o cara da Brasília faz, por exemplo. Entendeu? Então, quer dizer, não vai ser isso que vai mudar a nossa índole. Agora, por que Deus dá o dinheiro lá no final? Porque Ele sabe que o dinheiro corrompe o coração do homem. O poder corrompe o coração do homem. É o que mais corrompe o nosso coração. Deixa por último para tratar. Deixa lá por último, entendeu? Por isso que é a última área que Ele vai tratar na sua vida, caso você esteja precisando tratar nessa área. Porque Ele sabe que, se ainda não chegou nesse ponto, é porque Deus tem que tratar outras situações para a sua felicidade. Se vir primeiro, às vezes é complicado. Para a sua felicidade. Aí é complicado. Né? Então, queridos, esses são os mandamentos que a Bíblia fala. Eu vou ler mais um trecho só, já vou encerrar aqui no outro. Nós vamos ver Deuteronômio também. Deuteronômio agora 30. Isso, querido, nós estamos falando só na questão humana. Né? A gente está esquecendo que o que mais vai nos trazer felicidade, vamos ler esse episódio aqui desse capítulo 30, o que mais vai, na verdade, o que nos traz, não é o que mais vai trazer. O que nos traz felicidade é só a presença do nosso Criador. Ou seja, quando a gente se contentar com a presença de Deus na sua vida e só isso já basta para a minha felicidade, aí Deus começa a me dar muito mais do que eu esperava. Porque eu já estou suficiente. Eu não estou mais... eu não tenho mais dependência de nada. Eu não tenho mais dependência, por exemplo, sei lá, de ter um cargo, de ganhar tanto por mês, até de ter saúde. Né? Não, mesmo doente, eu sou feliz porque eu estou com Deus. E aí, quando a gente coloca a nossa felicidade em Deus, e na presença dEle, a Bíblia fala que um dos atributos de Deus é ser um Deus generoso, Ele começa a nos dar em abundância tudo aquilo que a gente nem queria, mas Ele nos dá porque o nosso coração não dá naquilo. Né? E aí a gente começa a ser abençoado, em todos os aspectos, porque aquilo não vai prender o nosso coração. Não é aquele o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é ter relacionamento com o meu Criador. E só isso para mim já bastaria, ou já deveria ser o suficiente. E quando a gente começa a entrar nesse nível, o resto é despejado. Né? Aí a coisa vem automaticamente e aí aquela pesca milagrosa começa a acontecer na sua vida.
Né? Então, o que está dizendo aqui em Deuteronômio 15 é o seguinte: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos e decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Veja só, então, o que Deus está sugerindo para a gente aqui, né? Que nós andemos nos caminhos dele e guardemos os seus mandamentos, mas acima de tudo, que nós amemos ao Senhor. O que significa isso? Não, o meu amor por Deus e a minha vontade de me relacionar com Ele está acima de qualquer coisa que eu possa ter materialmente falando, ou até emocionalmente falando. É isso que me interessa. Isso eu não posso perder. Agora, perder o meu carro, perder minha casa, estou exagerando, perder de repente a minha mulher, por exemplo, não importa. O que eu não posso perder, o meu emprego, o que eu não posso perder é a minha relação com o meu Criador. Isso é o principal. Perder minha saúde, não importa. O que eu não posso perder é essa intimidade que eu tenho com o meu Criador. É isso que me traz felicidade. Ou seja, o ser humano deveria chegar nesse nível, né? E aí, quando a gente consegue se aproximar ou chegar nesse nível, as demais coisas... Mateus 6,33, Você tudo sabe, é demais. Você sabe de cor se vê esse trecho? Buscar em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso aí, demais. Então, quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, que é a nossa relação com Ele, o resto, que Ele chama de resto, Ele sabe. Esse é assim. Aí Ele nos dá muito além do que a gente imagina. Pois não, faz. Falando desse medo de perder a Deus, né, eu fico pensando, quando eu era menina, tinha 11, 12 anos, na primeira experiência de retiro espiritual que eu fui, eu aprendi sobre o deserto, né? Então, aquela ideia de que o deserto é uma fase que Deus está além do deserto, assim, para o resto da vida me deu uma certeza de qualquer coisa, qualquer situação em que eu começasse a duvidar, começasse a me angustiar, começasse a me sentir desconectada com Deus, eu sentia assim, que é como se eu tivesse a ideia da nuvenzinha mesmo atrapalhando o sol que eu sei que está lá. Então, mesmo que eu não sentisse, eu aprendi que isso é sensação. Mesmo que a sua sensação te diga uma coisa, tem algo além. Acho que é por isso que eu não me arrebentei até hoje, né? Porque a gente se esfola, mas não se arrebenta, né? Vai passando por situações. Eu sinto que é a diferença de quem, quando entra no deserto, não enxerga mais nada. E eu acho que é uma experiência muito íntima, muito de cada um. Você não ensina isso. É verdade, isso não é aprendido. Isso aí você tem que acreditar, né? Na verdade, o que você está dizendo, Fátima, é quando você vê além da nuvenzinha, você está usando a fé, porque você não está usando aquilo que os seus sentidos estão trazendo para você. Por isso que a gente só pode agradar a Deus pela fé. Ou seja, eu não posso me guiar pela realidade dos fatos. Eu tenho que me guiar pela realidade de Deus, mesmo que os fatos não me provem isso. Entendeu? Essa é a diferença. E aí a gente começa a escolher situações que vão além da lógica humana, da minha experiência, por exemplo. Mas a minha experiência diz que isso não vai dar certo. Mas se Deus diz que vai dar, eu tenho que deixar a minha experiência de lado. Mas será? A minha experiência diz que não. Então não vai, não sei porque eu estou... Aí eu me baseio na minha experiência, aí a coisa não acontece. Entendeu? Então eu tenho que transpor essa questão da minha realidade, né? Veja, então, só para voltar aqui, então nós devemos amar Deus acima de tudo, né? E aí o que acontece aqui, olha, então vocês terão vida e aumentarão em número, ou seja, abundância, né? De todas as situações. Aí Deus nos dá realmente o retorno pela nossa escolha. É lógico que aqui eu estou falando a escolher Deus ou não Deus, mas dentro de você escolher Deus, existem vários passos que você tem que dar em direção a Ele, né? De você quebrar essas barreiras e colocar a sua sabedoria lá embaixo, uma sabedoria que praticamente não vai te fazer efeito, e aceitar a sabedoria de Deus para a sua vida. Agora, no 17 diz ao contrário, né? Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu
hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Ou seja, vocês não conseguirão alcançar aquilo que eu tenho para vocês. Né? Quando ele coloca aqui, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-lo, naquele momento era a questão real de você fazer imagens ou estatuetas para que você possa prestar reverência a um Deus que não é visível, mas é um Deus espiritual, e a gente deve adorar a Deus desta forma, não usando os sentidos, porque se eu precisar ver para adorar a Deus, não é Deus, ou seja, não é esse Deus que eu devo adorar dessa forma, eu devo adorar o Deus espiritual, aquele que não usa os meus sentidos, a minha sensação, pela fé. Né? E também, o que quer dizer esse trecho também, é que para nós, para a nossa realidade de hoje, é quando a gente se guia pela nossa experiência, pelas nossas razões, a gente se guia por aquilo que a gente acha que é certo, por aquilo que a gente acha que vai dar certo, e ignora aquilo que Deus fala para a nossa vida. Então, queridos, como fazer escolhas corretas, né? Ou, na verdade, como, não é esse a frase não é faça boas escolhas. Faça boas escolhas. Então, para a gente fazer boas escolhas, a gente tem que nos relacionar com Deus. Primeiramente, tem que pedir para que o Espírito Santo de Deus, que vai me dar uma nova capacidade de intuir, venha habitar em mim. E começar a ouvir esta intuição que não é minha, é dele. Para que ele possa me dar, a cada passo que eu dou, a cada escolha que eu faço, uma nova oportunidade de escolher a situação certa. É lógico, se você falar de uma forma generalista, eu já falei algumas coisas para você, da questão da saúde, de família, mas tem situações que são situações únicas, que é naquele momento, Deus, agora você tem que me ajudar, né? Que aqui eu não sei para onde eu vou. E aí você tem a certeza que Deus vai agir na sua mente, e a famosa intuição, que na verdade não é sua, mas é de Deus, ela vai te direcionar para que você escolha a forma correta para você. Eu queria perguntar uma coisa seguir. rapidinho, que eu Pois sempre tive dúvida. Por exemplo, eu sempre fui assim pro lado do coração, logicamente pedindo para Deus direção, mas eu sempre escolhi assim, está no coração, eu quero assim. Só que na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Exatamente. Como que eu sei que é Deus falando comigo ou simplesmente... Na verdade, assim, todas as mulheres vão para o coração, e todos os homens em todas vão as para áreas, falando, ela vai... Isso é lógico que não pode usar. Mas, via de regra, a mulher é guiada pelos sentimentos e o homem mais pela razão. Então, assim, isso já é um diferencial de gênero, entendeu? Mas aonde há o equilíbrio? Quando se junta o homem e a mulher. Por isso que o casamento ele é uma liga de duas pessoas que se complementam. E quando Deus entra, aí a coisa, porque aí a mulher é coração, sentimento, e o homem é razão. E aí, quando há o Espírito Santo nesse casamento, esses dois sentimentos se complementam, e aí os dois se tornam mais fortes que um sozinho, que é o que a Bíblia fala. Né? Então esse é o princípio do casamento também. Né? Então, na verdade, você tem que aprender também que eu não tenho um sexo oposto, o homem, mas eu tenho um sexo que me complementa. A minha mulher, ela me complementa. Eu tenho situações que ela não tem, e ela tem situações que eu não tenho. Juntos, com Deus, a gente fica mais forte do que separado. Entendeu? Esse é o princípio do casamento bíblico, de Deus, divino. Né? Bom, em relação à sua pergunta, nem sempre, porque o coração do homem é enganoso. Nem sempre. Não, quer dizer, nem sempre não, vou mudar, nunca. Porque se a gente se guia pela emoção, quando a gente fala coração, a gente fala emoção. A nossa emoção ela é enganosa, né? Porque hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Né? Por isso que a paixão no relacionamento humano ele tem que passar rapidinho. Você pode de repente se apaixonar por alguém, caso você lá atrás, né? Eu não posso mais, é lógico. Eu tenho que amar minha mulher, então eu não posso mais viver em estado de paixão. Mas vamos pegar um adolescente, lá o filho da Fátima. Né? Oi. Pronto, eu tenho de exemplo aqui, não tem mais ninguém que eu possa dar de exemplo. Então é uma fase de paixão, porque os sentimentos ainda estão imaturos. Agora tem gente com 50, 60 anos que chuta o pau da barraca do casamento para ver uma paixão, quer dizer. Aí o cara já passou quer dizer, porque vive numa, como é que eu posso dizer, numa imaturidade emocional. Ou ele foi levado àquilo, ou ele deixou-se levar, né? Mas no caso do Hernani, por exemplo, ele está numa fase que isso acontece. Agora, essa paixão, ela tem que ser transformada rapidamente num processo de amadurecimento que a gente chama de amor. Que não é o amor, ele não vai mais se guiar pura e simplesmente pelas situações que o cônjuge faz para mim.
o que sei lá, o meu namorado, minha namorada faz, o meu noivo, porque eu já estou amadurecendo, eu sei que o outro é falho assim como eu sou, e eu começo a aceitar a fraqueza do outro, mas mesmo assim eu amo. Esse é o amor maduro, né? De repente, de eu ter um casamento, por exemplo, que a minha mulher não é igual a mim, ela muitas vezes faz coisa que eu não gosto, mas eu não deixo de amá-la, porque o meu amor ele não está baseado Na perfeição dela. Exatamente. Que a paixão exige isso. A paixão é emoção. Então, para eu me apaixonar por alguém, eu estar apaixonado, é porque a pessoa me completa e ela faz tudo que eu quero. E ninguém é assim a sua vida toda, né? Então, essa é a questão. Então, o coração do homem é enganoso. Então, a paixão ela pode mostrar para você assim, hoje eu subo pelas paredes e me suicido por causa de Então, alguém. enganoso na Bíblia está querendo dizer sobre isso, não assim, eu vou tomar uma decisão. Em todos os aspectos. Em todos. Porque assim, se você for tomar uma decisão pela paixão, hoje você faz tudo por aquela decisão. Amanhã você pode não fazer mais. Porque ela não é uma decisão madura. Né? Eu estou pegando uma questão sentimental, porque hoje, de repente, eu me mato por causa de uma mulher. Mas amanhã eu não quero ver ela à minha frente. Nem pintada de ouro. Né? Hoje eu saio de casa, um adolescente, o Hernani, né? Eu fujo da minha casa, vou morar com ela debaixo da ponte, a paixão. Olha, mas ela não subsiste. Mas ela não subsiste. Na primeira dificuldade não é bem isso que eu queria. Aí você volta para casa, arrependido, ou não volta. Enfim, aí é uma consequência da sua escolha. E quando você escolhe pelo coração, você corre o risco de lá na frente você se arrepender. Entendeu? Porque a nossa emoção ela é fugaz. Qualquer decisão, né? Ela é volátil. Qualquer decisão, ela tem que ser racional. Tem que ser racional. E uma coisa que eu não falei, eu queria falar para vocês, é que o cristianismo e o Espírito Santo, ele nos faz pessoas racionais, não emotivas. Porque a pessoa emotiva é uma pessoa estável. É uma pessoa imatura, vulnerável. Em todos os aspectos. O casamento é vulnerável, o emprego é vulnerável, tudo é vulnerável. Porque ele é muita emoção, entendeu? E nós temos que ser racionais. E o Espírito Santo coloca esse equilíbrio na vida da gente. Então a gente começa a ser mais crítico, a ponderar mais as nossas escolhas, né? Não escolher por emoção, mas deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa emoção, para que a gente baixe a nossa emoção e ao mesmo ponto não seja tão razão quanto os homens são. Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Nem tão razão quanto os homens são, nem tanto emoção quanto as mulheres são. O equilíbrio quem dá é o Espírito Santo. Desce um pouco um lado, sobe um pouco o outro, né? E aí a gente chega no meio termo, que é o Espírito Santo que dá. Eu desço um pouco, eu subo um pouco, minha mulher desce um pouco, na questão conjugal ou na questão das nossas escolhas, né? De não ser tão racional e não ser tanto emotivo também. E aí o Espírito Santo chega nesse equilíbrio, nos faz chegar nesse equilíbrio. Entenderam isso? Eu acho que é isso, querido. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas é isso que eu tinha para falar para vocês. Gustavo, posso fazer uma pergunta? Eu não. Com base no que o Cassiano comentou ali de buscar primeiro o reino de Deus, qual que é o conceito? Eu vejo assim, buscar primeiro o reino de Deus. Seria você estar procurando assim, uma constante comunhão, ou você está na obra, ou seria uma agredade? Josi, a questão você falou na obra que é a questão da igreja, do ministério, né? Isso também está abaixo. Está evangelizando. Na prioridade da família, na prioridade de Deus, isso também está abaixo da família, de qualquer forma, né? Ou seja, a minha comunhão com Deus, ela passa pela igreja ou pelo ministério, né, como você está falando da obra, mas ela não está, ela termina aí, mas ela não está só nisso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é você, de fato, é você negar-se a si mesmo a todo dia, ou seja, é você dizer não para aquilo que você tem de conhecimento, para aquilo que você tem de experiência e aceitar a nova experiência que Deus quer te dar, mesmo que ela rompa, e ela vai romper, com os seus valores, entendeu? Porque a coisa mais difícil de mudar no nosso coração são os nossos valores de vida, entendeu? A gente não muda, ainda mais se a gente acredita que aquilo, ainda mais se a gente adota com verdade e aquilo nos alimenta, né? Eu estou dizendo uma questão de vícios, inclusive, né? Ou seja, aquilo, eu preciso tanto daquilo, aquilo faz parte tanto de mim que eu não consigo viver sem aquilo. Uma frase que eu sempre digo para todos é que assim, o cristão ele não pode viver, ele não pode dizer que ele pode viver, que ele não pode dizer, vou mudar. O cristão ele tem que dizer que ele pode deixar de viver com qualquer coisa, menos com Deus.
Ou seja, se você tem alguma coisa na sua vida, vou explicar melhor. Se você tem alguma coisa na sua vida que você diz para você mesmo assim, não, isso eu não posso ficar sem. Agora achei o fio da meada. Isso eu não posso ficar sem. De repente pode ser, sei lá, um cigarro, um remédio, um calmante, um emprego, uma mulher, uma televisão, um filho. Eu não posso ficar, eu não consigo viver sem isso. Achei a frase. Eu não consigo. Se você ainda tem alguma coisa na sua vida que você não consegue viver sem, é porque isso ainda é mais importante do que Deus. Pode ser até a sua própria vida. Porque a nossa vida não é nossa, é de Deus. Então, se eu amo mais a minha vida, não, eu não posso morrer. Né? É porque você está colocando a sua vida acima de Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa você deixar essas coisas abaixo da sua relação com Deus. Reconhecer, né? Reconhecer. E deixar abaixo, realmente. O valor disso tem que ser menor. Né? Até da sua própria vida. Ou seja, eu não me importo com a minha vida. Eu posso morrer amanhã, eu vou estar com o Senhor. Eu não tenho medo de morrer mais. É uma afirmação que eu posso fazer hoje aqui para vocês. Ou seja, isso Deus vai cuidar, não é problema meu. E a minha mulher, Deus vai cuidar. Ou seja, eu não posso estar preso a essas situações. Eu amo a todos, mas eu amo mais a Deus. E sei que Ele está no controle de todas as coisas. Então, assim, a gente passa a viver de uma forma mais leve. Eu não fico preso mais pelas coisas. Aí eu começo a entender que a minha prioridade é buscar a Deus. Né? Ou seja, eu posso ficar sem nada que eu tenho hoje, né? Em todos os aspectos. O que eu não posso ficar sem é a minha comunhão com Deus. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entendeu, Júlio? Vocês conseguiram entender? É lógico que embaixo disso entra a questão do ministério, que você falou, entra a questão familiar, mas nada pode ser mais importante do que a nossa convivência com Ele. Se ainda existe alguma situação na sua vida que ainda lhe prenda, não, o Gustavo falou ali, mas aí veio na sua mente alguma coisa, não, puxa vida, ainda estou preso nisso. Né? Ou de repente até o seu dinheiro, o seu patrimônio, enfim, alguma coisa. Né? Pode ser até uma coisa que só você saiba. Isso eu não consigo largar, não consigo deixar. É isso que Deus se pede, para que realmente você busque em primeiro lugar o reino dele. É lógico que isso é um tratamento, né? Às vezes, quando a gente chega para Deus, a gente está preso em um monte de coisa, como o Zé falou, a sua vida está num caos. E aí Deus vai tirando as coisas mais importantes, vai tirando as menores, até chegar àquela situação que você ainda está preso nela, né? Mas que Deus quer que você tire aquilo e coloque a presença dele no seu coração, para que você não fique dependente disso. Entendeu? Não sei se deu para responder a sua pergunta. Então é isso, gente. Tá sendo? Pessoal, eu vou passar uma